Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, começando Tempo de Despertar o Ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis, que busca o autoconhecimento para promovermos o progresso, a autocura, e assim irmos nos vencendo a cada dia para nos tornarmos seres melhores. Já faz bem mais de 10 anos que estudamos a obra do nosso irmão Sebastião Camargo, que nos dá a honra de estar aqui na nossa sala, O Despertar da Consciência. Estudamos o primeiro livro, Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, 2 vezes, e agora estamos fazendo o estudo do Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. Obras que você pode adquirir conosco ou no canal do nosso irmão Sebastião Camargo. Lá tem todas as instruções, só pesquisar o Despertar da Consciência que você vai encontrar todas as informações para que você possa também usufruir, né, desses estudos que o nosso irmão promove no nosso planeta Terra. Bom, como vocês estão vendo aqui, né, nós estamos em mais pessoas, né? Então esse grupo é formado por um grande número de pessoas que já nos acompanha aí nos mais de 10 anos de criação do grupo, e aqui, a partir da pandemia, nos tornamos online. Então temos a honra aqui de ter, né, a nossa irmã Pâmela, do Rio de Janeiro, a qual peço para saudar esse pessoal que está aí já conosco. Pâmela. Um bom dia, e que possamos, como proposta de estudo, vivenciar tudo aquilo, ou seja, o máximo do mínimo que nós vamos trabalhar no dia de hoje, e que assim seja. Que assim seja. Sebastião, bom dia. Um tanto mais experiente do que ontem, com certeza hoje dá para fazer desse o melhor de todos os dias. Paz e luz, muito amor a todos. Que assim seja. Dona Miriam, bom dia. Bom dia, meus queridos. Que hoje tenhamos, né, mais consciência do que tivemos ontem, né? Essa consciência nos faz cada dia mais evoluído. Um ótimo estudo para todos nós. Seja. Bom dia, seu Eurípides. Bom dia a todos. Bom dia aos internautas que nos acompanham para mais um estudo do Despertar do Espírito. Gratidão a Jesus pela oportunidade e que possamos nessa seara colher mais frutos para refinarmos o nosso espírito. Que todos sejamos abençoados, não só nós, os alunos, os estudantes, mas todo aquele que acompanha o processo, e que este também possa estar propagando aos longínquos rincões deste país, até no estrangeiro. Gratidão a todos, que Jesus nos ampare. Gratidão. Então, você que está aí já nos acompanhando, né, sabe que nós estamos estudando o primeiro capítulo da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. E nós estamos no primeiro item, né, que Sebastião Camargo denominou como Pai Nosso Consciente, o subtítulo desse capítulo, que é a fé vivenciada, e começamos pelo Pai Nosso Consciente. E se a gente pensar um pouquinho, né, por que a fé vivenciada vem com o Pai Nosso? Você resgatou lá, hein, Sebastião? Do Sermão do Monte, aquele momento de Jesus, né, ensinando para a humanidade o Pai Nosso. E a gente sabe que naquele momento ele recitou as bem-aventuranças, né? E ali foi a carta magna para nos transformarmos em seres melhores, pacificadores, assim como Mahatma Gandhi conseguiu vencer a guerra só apenas com essa leitura, né, do Sermão do Monte. Então,
Porque aqui na Fé Vivenciada a gente já abre de cara com o Pai Nosso e aí acrescentando, né, consciência. É interessante quando falamos de consciência, até ontem houve de novo mais um pequeno debate no estudo. Estamos estudando o Evangelho no sábado às 20 horas, com a Lucy Galdino, com a Marisete Matos e outras tantas criaturas de Deus. E a polêmica, às vezes, acontece quando lemos o Livro dos Espíritos e esquecemos que ele é a codificação espírita. As demais obras de Kardec o decodifica. E a pergunta, quando foi feita, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, não disse que é em nossa consciência. E aí nós começamos a mostrar algumas telas do nosso programa de domingo que vem. O de hoje é sobre os fluidos e domingo que vem só sobre a consciência. E vários autores mostram que nós estamos gravando as leis em nossa consciência, cada um. Então, se formos consultar a nossa consciência, nós vamos encontrar somente o que compreendemos das leis e vivenciamos. Qualquer coisa a mais, nós vamos ter que buscar em outras referências fora. Por isso, esse Pai Nosso, de uma forma consciente, nós estamos rogando os meios para adquirirmos esse nível de consciência, para vivermos, de fato, consciência do que fazemos. Porque, às vezes, pensamos e esquecemos que o único meio para entender o próprio pensamento são os sentimentos. É Joana de Ângeles na obra Triunfo Pessoal. E sentimento é a sequência e, ao mesmo tempo, a antecedência. Porque o sentimento primário gera o pensamento. E o sentimento que surgiu na síntese das virtudes que nós chamamos de amor é que coordena de dentro para fora o próprio pensamento. E é esse que vem de dentro para fora que compreende o pensamento que está indo de fora para dentro. Por isso, esta necessidade que temos de compreender o próprio pensamento. Por que penso? No que penso? E, ao mesmo tempo, com quem interajo? Porque ninguém consegue pensar sem interagir. E com todas as suas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, segundo Kardec. E ninguém interage sem permutar. Há um quanto de consciência de nós que viaja para outras consciências e de lá chega em nosso universo outras tantas realidades. Ontem, até escrevendo mais um capítulo, indo para o final do 5º livro, nós colocamos 3 frases: evocar, invocar e incorporar. E a sutil diferença, quando falamos de evocar, é lembrar. Lembrei que eu já possuo alguma coisa. Agora, invocar, eu trago esta experiência para o meu cenário. E incorporar, torno ela parte integrante de minha vida. Assim como Jesus recomendou, olhai. Quer dizer, observa o entorno, observa a si mesmo, selecione as pérolas e traga para a sua vida. Agora vigie, não deixe nada ou ninguém interferir para pior. Pode interferir sempre para melhor, com novas inspirações, com novas intuições até. E, ao mesmo tempo, orar. Trabalhe, multiplique 30, 60, 100 ou 1000 vezes os talentos ofertados. Por isso, essa pauta, porque para começar qualquer construção, você precisa de um
um regimento, uma lei, algo que normatiza. E como aqui começa o estudo do livro de fato, então é preciso um propósito. O que eu pretendo com o estudo da obra em si? Do início até aqui, está calcado no amor e no amar, que está lá no início, nos trouxeram até aqui. Daqui para frente, essa pauta para nos conduzir até o final da mensagem, que é eu sou o que penso e vivo o que falo. Inclusive, Adriana, ontem minha mãe estava falando com a minha tia uma coisa que eu achei muito interessante, que todas as vezes, é um hábito que a gente tem que fazer, todas as vezes que nós estivermos conversando com alguém, orar, né? Fazer em oração, fazer essa conversa em oração, porque você não sabe a intenção da pessoa. E agora eu entendo aquilo que ela quis dizer, é a proposta, porque muitas das vezes nós somos levados pelo meio, né? Nós entramos e falamos assim, nossa, mas que ambiente pesado, né? Mas o que eu trago é aquilo que Jesus fala, o que tu tens, né? O que tu traz, né? Para eu poder trabalhar e criar uma consciência, ou seja, eu criar essa consciência e expandir. Esse é o significado da vida, o objetivo e o real significado da vida, criar consciências e expandi-las. Exato. Nós começamos fazendo essa pergunta para o nosso irmão Sebastião Camargo, exatamente porque você que está aí com o livro, né, tem a oportunidade de estudar e ver o que nós estamos, assim, lentamente, né, fazendo o estudo dessa página, né? Então, quem olhar aí para trás, nós provavelmente já temos, acho que 8 encontros, né, Pamela? Pamela que vai saber na ponta da língua, mas uns 8 encontros. Esse é o nono. Esse é o nono. Falando da mesma página. Então, você vai falar, não evolui esse grupo? Não, não é que não evolui. Olha a importância, né, desse primeiro tópico, que não foi destrinchado em várias páginas, mas nós estamos aqui destrinchando cada frase do Pai Nosso. Então, quem está nos acompanhando aí, né, sabe que nós estamos na página 69, esse é o nono programa, né, e nós começamos, então, explicando, né, o Pai Nosso consciente desde a primeira frase. Então, Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, do qual, inquestionável e imprescindivelmente, necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho, e a semearmos, por nossa vez, misericórdia, à luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. Ampara-nos e fortalece-nos, suprema sabedoria, ante a provação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las,
sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência e da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Orienta-nos, Pai amantíssimo, a disciplinar todo o pensamento em desalinho com as tuas soberanas leis, para que assim possamos corrigir e resgatar a nós mesmos e, por fim, regozijarmos-nos em servir de instrumento à vossa terna e harmoniosa paz. Porque todo uno é teu o brilho eterno do reino dos céus em nós, poder e glória inegáveis da justiça, que corrige em harmonia com o amor, que compreende sem aguardar compreensão, e da caridade que salva por meio da autoiluminação. Então, nós paramos exatamente neste tópico para seguirmos ao último, né? Que hoje a gente conclui, porque assim será todos sempre, graças a Deus, graças a Jesus, graças aos teus emissários e aos nossos esforços bem direcionados. Amém. Então, antes de passarmos para frente, né, vou pedir aqui para a dona Miriam e o Eurípides, primeiramente, falar um pouquinho do que ficou do momento passado aí. Depois a gente volta ali, né, para dar continuidade e, entre aspas, né, finalizar, se é que a gente consegue finalizar todo o pensamento aqui, mas a gente fazer a introdução para o que é a fé vivenciada, né? Dona Miriam. Pronto. O que eu entendi e tentei, né? Estou tentando focar nesse Pai Nosso, né? Consciente. Esse Pai Nosso é uma meditação muito profunda, Adriana, né? E a todos nós que estamos na live. É para uma revolução espiritual. Sair daquele vazio que nós estávamos, né, antigamente, sem esse despertar, né, em que estamos focando em cada frase, meditar o que significa para despertar a nossa consciência e dar graças a Deus por essa nova oportunidade de evoluir. Eu entendi isso. Muito obrigada, dona Miriam, profundo aí. Eurípides. Olá. Olha, já refletimos bastante sobre isso. O que fica realmente, somos algo que transcende o tempo e o espaço, somos seres além de um processo de tornar manifesta a nossa riqueza potencial. Ou seja, repetindo, somos algo que transcende o tempo e o espaço, somos seres além das formas e das mutações, que criamos como parte de um processo de tornar manifesta a nossa riqueza potencial. Essa nossa riqueza potencial é a certeza de que somos uma centelha divina, vinda, oriunda, criada direto do Criador, a sua criatura. Então seria o mesmo que dizer que todo um Deus é uma forma de reconexão, de se reconectar ao Criador, buscar a autoiluminação, buscar o caminho do bem, o caminho da verdadeira caridade, aquela caridade que nos fortalece no trabalho de cada dia e ilumina as potências da alma e nos direciona para realmente o caminho do bem, ou seja, fortalecendo a nossa fé, iluminando o nosso ser, nos trazendo para um mundo de equilíbrio, um mundo de entendimento, de compreensão, de paz, e um mundo onde somente o exercício de todas essas experiências é o que vai refinar e elevar o nosso espírito. Esse é o entendimento que eu tive, gratidão. Obrigada, Eurípides. Pamela? Deixa eu só terminar uma coisa. Você estava falando a respeito, eu estava fazendo minhas contas aqui. Você estava falando a respeito
da questão, né, de estarmos parados em um único ponto. Mas Sebastião, só para falar do primeiro livro, ele gastou 19 séries na TV Mundo Maior, que foram mais ou menos 260 programas. E ele ainda tinha muito mais coisas para falar. Então, quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente, é aquilo que ele fala, inclusive está aqui no início. Não adianta a gente parar falar de muita coisa que fica só na superficialidade. Pouca coisa, vamos falar muita coisa de pouca coisa. Porque aí, conforme você vai se aprofundando, você vai tirando coisas que como uma vez eu estava refletindo, isso aqui está conectado com o livro original. Então, nós não estamos estudando o segundo livro, nós estamos estudando não só o primeiro, o original mesmo, de 23.700. Porque quanto mais... são pontos de conexão, que quanto mais a gente se dedicar a vivenciar, a gente pode até mesmo estudar a vida inteira a capa. A gente está conectado no livro. Exatamente. Essa explicação a gente faz, Pamela, porque às vezes algumas pessoas que estão nos acompanhando, né, não teve essa primeira explicação que a gente fez lá atrás da leitura. Eu estou falando exatamente para isso, para corroborar aquilo que você está falando. É verdade. Porque a gente está acostumado a quantos livros você leu? Né? Quantas páginas você leu? Exatamente. E aí, aqui, em específico, né, nessa aula que a gente teve domingo passado sobre essa frase, né? Porque todo uno, Deus, é teu brilho eterno do reino dos céus em nós, poder e glória inegáveis da justiça que corrige em harmonia com o amor, que compreende sem aguardar compreensão e da caridade que salva por meio da autoiluminação. Vou pedir só para o Sebastião falar a evolução que tem aqui, né? Porque todo uno, Deus, para mim vem lá Moisés, né? Então depois vem aí Jesus, ele fez toda a evolução até chegar aos últimos espíritos que trouxeram a mensagem para nós, resgatando em nós a necessidade do autoconhecimento, né, que começa ali com Kardec, mas tem muitos espíritos que vêm aqui trazendo essa mensagem. Então, você trouxe ali pelo meio frases de Joana de Ângeles, né? Então, só para resgatar essa evolução dessa frase, né, que as pessoas não entendem, às vezes, que tem um progresso ali construído, né, desde que quando fomos todos levados ao monoteísmo, né, então, para entender a questão do Deus Uno, e até chegar aqui, que ele habita em mim e que ele brilha em mim através da minha autoiluminação. Então, remontando um pouco antes do próprio Moisés, na Grécia, tinha Deus para todos os gostos. E no Egito, eles se achavam, né? E aí, quando entende-se que se juntasse tudo, era um, e mesmo o Deus único de Moisés ainda ficou um tanto quanto feroz, guerreiro. E Jesus é que veio esclarecer que esse Deus é de amor, que Moisés não entendeu senão a periferia da situação. Embora juntando-se todas as coisas, no nosso próprio universo espírito, se pegarmos o consciente, subconsciente e inconsciente, nós temos os deuses da mitologia, e depois isso nós vamos vê-los no inconsciente e vamos ver esse comportamento do Deus único ainda meio instintivo na subconsciência,
E agora, no consciente, começando a construir uma consciência da realidade cósmica de fato. Porque se é tudo uno, então eu faço parte. Eu não estou à parte, como nos informa o nosso amado César Crispim. Então veja todo o teu brilho. Então, porque tudo uno Deus, agora eu reconheço o tudo como o próprio Deus, e sou parte dessa essência cósmica, e venho nessa jornada, desde o átomo primordial, rumo às escalas arcangélicas e outras tantas, rumo ao imensurável na realidade. E o que fica mais marcante em mim é quando lemos Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho, que Deus está inteiro na menor partícula, no Espírito em sua origem. E é todo dele o brilho, porque esse universo que hoje somos, esse despertar dessa consciência, é o desabrochar do próprio Deus que já existe em nós, como semente de todas as potencialidades. Então, esse desabrochar de dentro para fora, segundo Joana de Ângeles, é a construção da própria consciência. Então, quando falamos que o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência de alma, ele é o responsável direto por nós, porque ele está aqui cuidando dos negócios de seu Pai, que é o responsável por tudo. Embora o Cristo seja o nosso mentor, o Cristo interior, Deus está em cada partícula dos nossos veículos de expressão, da mente ao físico e em nossa intimidade também. Então, quando colocamos porque tudo uno Deus, eu estou reverenciando esse tudo que antes fora estudado em partes. Ele é a variedade, os múltiplos deuses, e também a unidade que a tudo integra. E agora eu reverencio, porque tudo uno Deus. É ter o brilho eterno do reino de Deus, ou do reino dos céus, em nós, em mim, em você. Porque tudo que estamos fazendo, como falei, é esta construção consciencial, porque dos reinos mais primários vai desdobrando-se e nascendo os reinos mais sutis. Então, da energia do reino mineral é que transmuta a essência que vai compor o reino vegetal. Então, da essência do reino vegetal, orientando a sua base, constrói-se a realidade animal. Dessa estrutura consciencial do reino animal, servindo do vegetal e sendo sustentada pelo mineral, é que surge o que nós chamamos de pré-humano. E quando percebemos que a união de incontáveis átomos para formar moléculas e células, e assim vemos esse número somado em cada reino subsequente, percebemos que agora as consciências pré-humanas que se unem para formar uma só consciência humana, ou seja, os vários deuses que nós chamamos de duendes, de gnomos, de vários nomes, se unindo para formar um só Deus, que é o corpo humano. E esse corpo vai desdobrando seus conteúdos para construir o que nós chamamos de perispírito, a começar pela transformação de tudo que é físico em psíquico, conforme Hernani Guimarães Andrade, André Luiz, Hernani na obra Psiquântica, André Luiz em Evolução em Dois Mundos, e vários outros seres como Pietro Baldi em A Grande Síntese. Então, todo o ápice da evolução do corpo biológico dos vários deuses somados do reino pré-humano que comporam essa carruagem, esse desdobrar das consciências desses seres vai compondo o primeiro núcleo do psiátomo, que é o que nós chamamos de modelo organizador biológico. E esse modelo organizador biológico, promovendo o próprio universo físico, vai construir o segundo núcleo, que é um nível de consciência mais vasto, que chamamos de perceptum,
onde está a nossa percepção e as nossas memórias. E esse universo percebe que é o perispírito em si. Ele trabalha o modelo organizador biológico que governa o físico e constrói um núcleo superior, que é o intelectum, onde está a inteligência e a consciência. Então, o que antes fora estudado nesse Deus único foram as partes, os agentes responsáveis por cada setor da natureza, por exemplo. O Deus da chuva, o Deus da lavoura, o Deus disso, o Deus daquilo. E eles perceberam que, mesmo juntando todos os deuses, faltava algo que os coordenava, que é esse Deus que Jesus veio trazer para nós. Assim vos dizia os antigos, olho por olho, dente por dente. Era o Deus único de Moisés. Era o que ele conseguiu para o momento. Eu, porém, vos digo, ore pelos que vos persegue e calunia, ame quem te odeia e faça o bem a quem te deseja o mal, ou seja, faça a outrem somente o que gostaria que ele fizesse. Mas quantas vezes eu devo perdoar o meu semelhante? 7 vezes? Não. 70 vezes 7 vezes, que é até conseguir entender a situação. Aí vemos que esse Deus amor, porque num dado momento Jesus fala com clareza absoluta, vinde a mim todos vós que sofreis, que se encontra sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ele não disse se era bandido, se era marginal, se era criminoso, ele disse todos, porque todos sofrem o peso da cobrança de sua própria consciência. O único tribunal que vai julgar cada ser. E o único juiz a determinar a sentença, ou proferir a sentença, é o próprio ser que vivenciou a situação. E naquele momento ele impõe como lei o amor. E o amor é o próprio Deus, a vivência da própria essência divina, conforme João Evangelista. Então, por que tudo uno Deus? Eu compreendo que tudo que existe é Deus, é ter o brilho eterno do reino dos céus, que esse brilho eterno é do reino dos céus, mas que agora está sendo construído em mim. Então, é a sua presença em mim, é o que nós chamamos de Deus interior, que é o Espírito em si. Poder e glória inegáveis, porque não tem como negar o poder divino, a onipotência e a glória de Deus em tudo. Então, poder e glória inegáveis, onde está presente? Na justiça que corrige em harmonia com o amor. E o que é o amor? O amor é o que compreende. Então, esse poder e glória vai estar presente na justiça que corrige o infrator sem destruí-lo. Porque o combate não é ao viciado, é ao vício. Não é ao hipócrita, é a hipocrisia. Então, não é ao ser que viciou-se no álcool. Combate-se o alcoolismo. Então, poder e glória inegáveis da justiça, porque está presente na justiça que corrige em harmonia com o amor. E esse amor que compreende sem aguardar compreensão. Então, é amando que se é amado, é dando que se recebe. Mas eu quero servir sem ser servido, amar sem esperar amor, compreender sem esperar compreendido, ser compreendido. E da caridade que salva por meio da autoiluminação, porque a caridade em si é um processo de autoiluminação onde eu vou salvar-me dos meus próprios tormentos. Então, desde os ensinamentos mais primários, ainda na área dos instintos, que tem a função primordial de preservação da vida. Se observarmos num passado não tão distante, os guerreiros que dizimavam aldeias inteiras, matando crianças, idosos, grávidas, não importando quem, e quem fizesse o monte maior de gente morta
era o rei da cocada, como Gengis Khan, por exemplo. Era o guerreiro, o vitorioso. Agora, traz isso para dentro de você. E se você fizer isso com seus vícios, com seus traumas, com seus conflitos, tem algo de errado? Porque pode ser um simbolismo se você trouxer para dentro. Então, apedreje o seu filho até matar. Você faria com seu filho consanguíneo? Agora, apedreje no sentido de amar os seus vícios até matar o vício e transformá-lo em virtude. Tem alguma coisa de errado? Então, quando nós enxergamos o Velho Testamento mais com uma linguagem simbólica do que levar ao pé da letra, você entende a essência dos ensinos. Por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, nós sabemos que ele pode tudo, mas a geologia mostra que não foi bem assim a coisa. Foi 7 períodos, ou melhor, 6 períodos, e no 7º ficou parado, descansou. Se Deus parar um segundo, a sua criação desmancha. Então, não descansou coisa nenhuma. Deus trabalha até hoje. Assim disse Jesus, e eu trabalho também. O 7º dia a gente pode até ter inventado para a gente descansar, porque o corpo precisa. Agora, o espírito, quanto mais ele trabalha, mais descansado ele fica, o espírito. Mas já fizemos um preâmbulo aí, depois a gente vai discutindo um tanto mais acerca desse processo de compreensão e vivência do conteúdo. Obrigada, Sebastião. Você acende várias luzes na nossa mente, né? Até quando você fala do filho. E quem são nossos filhos, né? Porque o filho, para mim aqui, né? O Carlos Alceu não é meu, né? Ele é filho de Deus, né? Então, ele foi emprestado para estar comigo numa fase onde eu desempenho o papel maternal. Agora, a minha conduta, a forma como eu me vivencio cada existência, ali eu produzo, sim, filhos psíquicos de Adriana. E sim, esses eu tenho muita responsabilidade sobre eles, né? E aí faz todo sentido, né? Até traz a luz ao velho, né? Ao velho mundo, aonde falava de apedrejar os filhos, e que filhos eram esses, né? Porque o ser que veio através de um ventre, e aí era o pai que fazia isso, né? Veio através do ventre de uma mãe, ele nem é dele, né? É de Deus, né? Não é nosso, né? A gente não é dono de ninguém, né? Nós estamos no mesmo processo evolutivo. Mas vamos lá, eu vou passar aqui, né, para depois os demais comentarem, já para a última frase, que daí a gente já entra, né, no final dessa obra, aliás, dessa página, do Pai Nosso Consciente, deste tópico, né? Então, tá lá, porque assim será para todo o sempre. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos teus emissários e aos nossos esforços bem direcionados. Pamela, o que entendemos aí nesta frase? Eu acho que o Sebastião já fez a síntese, já explanou, já falou tudo. E eu dedico esse estudo, essa fala, para a Leandra Regina, porque exatamente ele fez todo o traçado e ela estava com dúvida na questão dos átomos psi, então ele explanou basicamente. E quando você estava falando sobre essa questão, né, dos filhos, né, do apedrejamento, porque, na verdade, pelo que eu percebi com a fala do Sebastião, a história bíblica, ela é a nossa história, é a história do nosso próprio corpo. Como eu estava falando, o Sebastião, de certa forma, me deu um puxão de orelha, que a gente estava falando a respeito da janela aqui de trás, que eu posso abrir durante a noite. Mas só que uma vez eu fiquei com medo que eu abri ela toda, né? Existe uma persiana que entra ar ali, então dá para refrescar. Mas uma vez estava tão quente que eu abri ela toda,
mas em uma noite eu fiquei com... É interessante, é um espetáculo bacana, porque você, assim, percebe a integração com a natureza, mas teve uma vez que houve uma guerra, há de vez em quando umas guerras de pássaro, e que eu fico um pouco amedrontada de ficar abrindo ela toda. E aí o Sebastião me deu um puxão de orelha a falar com o Francisco de Assis, mas aí depois eu percebendo, com um puxão de orelha dele, que esse medo são os meus conflitos. Eu projetei nos pássaros os meus conflitos externos. É aquilo que ele fala com o Sérgio Felipe de Oliveira, que é o núcleo neurótico. Tudo aquilo, por exemplo, quando eu vou falar uma coisa sua porque está público, quando você teve aquela tosse, né, o Sebastião te chamou e vocês fizeram o trabalho extracorpóreo, vocês trataram o núcleo neurótico daquela situação, daquele grupo, né? E não estamos aqui para acusar de quem era quem, como ele fala, é de todo mundo ali. Todo mundo estava sendo tratado. Então, nós estamos sendo tratados quando nós nos disponibilizamos fazer esse trabalho. E aqui ele fala exatamente, graças a Deus, a consciência, a Jesus, a mente, ao Cristo, que é comandado pelo Cristo, graças a todos os seus emissários e aos seus esforços direcionados para o bem. Pode falar que eu não estou te ouvindo, Adriana. Você falou aos teus, mas é aos nossos. Aos não, nossos aqui, esforços. Aos teus emissários, aos nossos esforços bem direcionados. É que você falou aos seus esforços, aos nossos esforços. Obrigada. Então, acontece o seguinte, então nós estamos o tempo todo trabalhando o nosso próprio corpo e fazendo essa união, nos tornando um. Que assim seja. Dona Miriam, qual o comentário aí que te despertou nessas frases? A Adriana, o que o Sebastião falou, olha, estou até assim, em êxtase. Ele explanou muito bem o Pai Nosso consciente inteirinho, né? Fechou que a gente tem que rever essas palavras várias vezes, essa explanação dele, porque nos tocou bem profundo. A mim, sim, tocou bem profundo. Foi uma explicação maravilhosa. Então, é isso daí, é graças a Deus e a Jesus, né? E os teus emissários e os nossos esforços, o que significa que nós estamos nos esforçando, e o emissário somos todos nós. Que assim seja, emissários do Cristo. Eurípides. Olha, eu pude observar toda a fala de Sebastião em questão ao que a Pâmela disse anteriormente sobre a questão de outras obras, outros livros. Eu observei que toda a fala de Sebastião ele tratou de cultura, religião, e foi cultura, religião, e o terceiro fugiu a memória agora. Ele tratou esses três parâmetros. Ciência. Muito obrigado, Adriana. Ele tratou cultura, religião e ciência. Se ele tratou cultura, religião e ciência, de onde ele captou tudo isso? E na sequência da fala dele, ele usou da ciência da interpretação, ora chamada de hermenêutica dentro do campo universitário. A hermenêutica é a ciência da interpretação. E quando ele fez toda essa interpretação, ele não citou só uma obra, como citou 3 obras, ou seja, ele estudou outras obras também, independente dele ter recebido as orientações todas para fazer o seu livro, preencher a sua conduta.
o que eu entendi, o Sebastião escreveu a obra dele, magnífica, maravilhosa, compreensiva, cabal. Ele não ficou preso ao mundo universitário, ele não ficou preso à opinião de terceiros. Ele estudou outras obras, é claro, é óbvio, é presencial, mas aqui ele colocou uma essência do saber aonde ele não age como primeira pessoa, certo? Ele apenas narra todo aquele acontecimento, tudo aquilo que ele descobriu, que ele desenvolveu, mas sem colocar ali a essência dele. Aí sim a essência divinal, que é essa essência do um que ficou citado aí. Aqui está a resposta do que é o ser humano integral. Toda essa fala dele relata-se ao ser humano integral, aquele que é conectado à sua verdadeira essência, à sua verdadeira magnitude, exercendo todas as plenitudes da alma, todas as potências da alma, com o máximo de fidelidade àquilo que ele recebeu, que ele observou. Então, o Pai Nosso está muito bem recitado, muito bem fidedigno à origem divinal. Parabéns, Sebastião. É realmente esse o caminho, e é isso que eu busco, espero que os outros também busquem. Um conhecimento verdadeiro e não engessado, porque nós já estamos cansados de doutrina engessada, de doutrinadores engessados. Nós queremos é isso daí, estudo, mas um estudo livre, que nós façamos, que faça com que nós pensamos, sentimos e exercitamos, e que não vamos ficar com idolatria, idolatrando isso, idolatrando aquilo, aquilo outro, mas sim qual que é a preocupação maior, o caminho do bem, e não sermos uma gota de água no oceano, e sim toda a água do oceano. Gratidão, muito obrigado. Nós aqui agradecemos essa oportunidade, né, desse grupo estar aqui conversando com a gente, tratando desses temas tão importantes para nossa essência, né? E é isso mesmo, Eurípides, bem ressaltado aí, porque quando ele fecha o Pai Nosso inserindo-nos, né? Então você faz parte de tudo isso, né? Independente aí do seu grau evolutivo. E aí, Sebastião, fechamos aqui o Pai Nosso, podemos dizer amém, assim, ó. Trouxemos a natureza aí para fechar com o que assim seja dos nossos irmãos peixes, golfinhos, né, com aves no céu e esse mar, né, que é o oceano aí. Fazemos parte disso tudo. O oceano é o útero da vida e os golfinhos, um dos animais, acho que mais inteligentes do oceano inteiro. Exato. Então, quando nós colocamos a frase nesta sequência, pode colocar a tela lá do graças a Deus. Tá. Anterior. Então, primeiro aqui, ó, porque assim será para todo sempre. Eu estou assumindo um compromisso para sempre, porque eu pedi toda uma assistência. E eu estou assumindo isso e estou falando quem vai me conduzir nesta jornada. Então, graças a Deus, isso vai acontecer. Então, por ser o ser dos seres, a alma do universo, a unidade que a tudo integra. Graças a Jesus, porque Ele é o nosso mestre, modelo e guia, que em nome de Deus nos conduz mais de perto. Graças aos teus emissários, porque em nome do Cristo trabalha os seus colaboradores, e normalmente são esses emissários que chegam até nós mais diretamente, como esses luminares que nós citamos, Joana de Anges, Bezerra de Menezes, Emmanuel e tantos outros. E graças aos nossos esforços bem direcionados. Mas se você muda, como a Pâmela começou a mudar, você coloca o Deus como o Espírito, como a sua superconsciência. Então, graças ao Espírito, eu, a alma, vou conseguir essa jornada. Graças ao Cristo, que é o gerente de minha própria mente, que vai estar me intuindo o tempo todo,
é que vou permanecer no caminho. Graças aos seus emissários, os emissários do Cristo só podem ser minhas virtudes, ou as virtudes do Espírito que estão vindo para transformar-se em pensamentos ou enriquecer os meus pensamentos mediante os meus esforços, que vão ser bem direcionados. Então, quando temos essa consciência e falamos graça, não no sentido de receber de graça, porque muitos pedem a graça divina, as bênçãos dos céus. E bênçãos ou graças são oportunidade de trabalhar para fazer acontecer o que eu estou pedindo. Porque não vai chegar até mim pronto. Quantos seres afirmam que basta eu entender que eu sou parte do todo e que já sou salvo de todos os tormentos? Parece que eu não entendi alguma coisa, Adriana e os demais da sala e os que estão conectados conosco. Parece que Jesus até que convidou a todos, convidou aqueles que ele julgava mais capacitados, mas eles estavam muito ocupados. Depois convidou todo mundo. Mas parece que para ficar no festim tinha que ter uma roupa nupcial, senão não ficava. E a alma, se ela quer realmente integrar-se ao espírito, ela tem que ter a sua roupa nupcial. Não é porque eu acessei a minha consciência e lembro das minhas vivências que estas lembranças são minhas. Essas lembranças que eu estou tendo das vivências são do espírito. Eu, como alma, centro da personalidade, eu comecei nesta etapa agora. Eu posso estar até gerenciando o universo de outras almas, que normalmente o espírito pega conteúdos de outras vivências, conteúdos do meio, e um tanto mais vai ser construído pela minha própria realidade no esforço diário. Agora, sou eu que vou me fazer, porque se a própria consciência profunda olhar para a mente, fala, graças a você eu existo. Porque foi a mente que construiu a superconsciência, segundo Emmanuel. E a mente olhando para o perispírito, graças a você, hoje sou o que sou. Porque ela o construiu na linha de ascensão. Se o perispírito olhar para o modelo organizador biológico, vai falar, graças a tu, eu existo como ser constituído. E esse, olhando para o corpo, fala, se não fosse você, eu não seria nada do que agora sou. E o corpo olhando para o entorno, para todos os reinos da natureza, porque ele é a síntese de tudo que antecede a sua realidade, deve de falar a mesma coisa. Então, graças a vocês, todos os reinos somados, os que conhecemos e os desconhecidos, nós existimos. E às vezes queremos não falar assim, mas queremos tudo de grátis mesmo. Fazemos o pedido e achamos que vamos chegar em casa, já vai estar a Hilux, né? O carro que eu pedi já lá na garagem. Então, eu fiz o pedido ao cosmos dos meios para adquirir os recursos para comprar o veículo. Então, o cosmos vai me inspirar o que fazer para ganhar, como está no livro O Segredo, que até tem um documentário. O moço não pediu pronto. Ele colocou, sim, um cheque lá no valor de tanto que é o que ele precisava para realizar. Mas ele pediu as ideias, e veio a ideia de escrever um livro. Ele fez um projeto. Falou, se eu escrever um livro, se eu der uma entrevista para a revista X, que tinha, parece, naquela época, mais de 800 mil leitores, se eu der uma entrevista para esse pessoal e vender essa quantidade, eu vou ter esse valor. E não deu outra. Ele se ralou, ele escreveu o livro, conseguiu a entrevista e vendeu o suficiente para conseguir o valor para realizar o seu projeto. Como aquele outro que entrou no hospital desenganado, que estava todo quebrado. E os médicos, ele ouvia, esse não sai vivo daqui. E ele, na mente dele, eu vou sair caminhando daqui.
6 meses depois, saiu todo meio estropiado ainda, mas saiu andando com as suas próprias pernas. Então, nós temos um projeto de vida, e o projeto é o que chamamos de oração. Então, ora, dê ação. Então, de grátis não tem nada, porque a cada um conforme as obras, então eu vou, como alma, pedir para o meu espírito as instruções para que eu construa a minha roupa nupcial para tornar-me um com ele, para fazer parte desse festim que é a superconsciência, mas para isso eu tenho que tornar virtuosos os meus conteúdos viciosos, ou virtuosos os meus conteúdos viciosos. E é possível, porque tudo é possível àquele que lucidamente crê e incondicionalmente ama. Agora, só porque numa meditação eu tive um acesso a um estado de consciência plena, eu acessei, senti o sabor. Agora, você que não se rala para ser o que você acessou, para você, se você permanece lá, como se fosse um passe de mágica. Não tem como. Porque a semente não herda o patrimônio da árvore pronto, herda as possibilidades de ser árvore. Agora, se ela não nascer, se não morrer e nascer, se não sobreviver e fazer todo o processo, colocar em prática todas as lições que aprendeu na árvore, jamais ela será uma árvore sequer semelhante ao que a árvore mãe fora. Por isso, Pai nosso consciente, eu estou pedindo uma coisa consciente porque eu desejo vir a ser o que eu estou pedindo. Porque quando nós falamos no meio espírita que a oração é louvar, pedir e agradecer, aí Emmanuel vem e joga um balde d'água fria na nossa cabeça. Falou, meu filho, não tem como louvar se não for na ação. Louvar, você vai fazer o que Deus faria se estivesse em seu tempo e lugar. Pedir, o que eu posso pedir para alguém que trabalha até hoje, se não trabalho? Então, pedir trabalho. Agora, o que é agradecer? Trabalhar. Ser grato é fazer o que você pediu. Aí a gente pensa que agradecer é só muito obrigado, Senhor. Não é isso. Faz isso na ação. Mostre a vivência da sua oração no seu dia a dia. Do contrário, não vai acontecer o passe de mágica que estamos esperando há milênios, porque um vem e vende uma ideia, o outro vem e acha que dá para pegar atalho. E todos os atalhos que eu tentei pegar, só deu para minha cabeça, porque eu fiquei a encarnação inteira só meditando, como um eremita isolado do mundo. Parecia bom, eu não tinha conflito nenhum com os outros, mas vivi em conflito comigo mesmo, porque foi o tempo mais desperdiçado, em tese, que eu tive. Como nada é, de fato, erros, aprendi como não fazer. Porque o que mais chama atenção ao meu ser no Evangelho segundo o Espiritismo, esse da editora Petit, que vai estar uma interpretação de um modo, às vezes, diferenciado das outras, é o que está na lição Homem do Mundo, que é no item 10, o Homem no Mundo, que é de um espírito protetor, do item 10 do capítulo 17. Então, aqui no terceiro parágrafo, no final, nas últimas 3 linhas, está assim: o que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas, e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. Já pensou se fizéssemos isso diante de todas as coisas? E no original está assim: depois que você fizer, volte de novo e apresente a sua criação. E aí, como me sair? E nós temos a obrigação de fazer isso todos os dias. Tudo que formos fazer, vamos trazer o projeto à nossa consciência profunda, onde está Deus e o Cristo como base desta consciência. Apresente o seu propósito, que isso chamamos de oração. Se aprovado,
sem que Deus purifique, que Ele aprove e santifique, quer dizer, dá as diretrizes para que eu faça. Agora faça e depois mostre o resultado. Você me emprestou 2 talentos, está aqui mais outros 2. Você me emprestou 5, está aqui mais outros 5. E assim, vamos construindo a nossa realidade até chegar ao ponto, venha para o gozo do seu Senhor. Faça parte do meu reino, e assim em todas as coisas. Maravilha! Podemos dizer amém, né? Podemos. Depois de toda essa explicação, né, aqui completando o 9º programa sobre o Pai Nosso Consciente, então, para quem tiver aí oportunidade, né, assista para trás, aí, veja as nossas lives, né, os nossos estudos, você vai chegar a essa compreensão. E principalmente nessa aqui, a gente passou a ter uma visão bem diferenciada, né, sobre essa vivência do Evangelho. Seja muito bem-vindo ao início, né, do capítulo 1, sobre a vivência do Evangelho, capítulo 1, a fé, né, a fé vivenciada, capítulo 1 do livro Despertar da Consciência de Sal da Terra, Luz do Mundo. Você abriu o mic aí, Eurípides Temos fala, comentários, e vamos caminhando para o nosso final. Não, eu só para dizer, complementando, né, o Sebastião discorreu de forma excelente também, e passei por um curso esses dias atrás, e essa citação também foi feita pelo livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que são as potências da alma. A primeira potência seria a vontade, e essa que o Sebastião acabou de discorrer sobre ela é a consciência, que está no capítulo 21, na página 299 do livro, que ele fala como o ser desenvolve essa consciência, exatamente como o Sebastião disse, né? Eu vejo que na obra dele ele se atém também a Leon Denis, e Leon Denis está, assim, de forma muito clara, como a segunda potência da alma, a consciência. Exatamente isso. Parabéns, Sebastião. Muito bem colocado o tema. Gratidão. Obrigada, Eurípides. Sua mensagem de despedida, dona Miriam? É sem palavras, né? O que o Sebastião explicou é de cair o queixo, como se diz o ditado. Peço só graças a Deus e a Jesus dessa oportunidade que nós temos agora nessa encarnação de ter o nosso irmão Sebastião para nos explicar, na verdade, o certinho do nosso despertar. Então, graças a Deus e a Jesus. Obrigada, dona Miriam. Pamela? Então, só resta agradecer, porque nós estamos integrados à natureza, terminamos com a natureza, estamos na nossa natureza em Deus e, ao mesmo tempo, integrando a nossa natureza interna ao entorno. Me fez lembrar todas as vezes, né, que Sebastião fala sobre isso. Ele veio revolucionar o pensamento espírita, porque a gente acha que a oração a gente tem que pedir paciência, a gente tem que pedir virtudes, né, construção de virtudes. Mas você também constrói a virtude com um carro, com uma casa, porque você também vive. E isso faz parte do nosso dia a dia, porque eu tenho que fazer tudo com ciência para poder saber medir aonde eu posso colocar os meus pés. E quando o Sebastião falou sobre isso, eu me lembro de uma amiga que ela, aqui como é perto de Aparecida do Norte, ela uma vez foi até Aparecida e disse para o marido: próximo vez que viermos aqui, vai ser para agradecer o carro que eu vou comprar. E ela, em um mês, ela voltou para Aparecida agradecer o carro, porque surgiu a ela uma oportunidade de financiamento, o carro estava dentro do orçamento,
e ela conseguiu o carro dela. Que, na verdade, se você perceber, não é um luxo. Nós precisamos encurtar, às vezes, o espaço através do tempo. A gente ainda não consegue voltar para a gente poder fazer as coisas diárias. E é isso. A mensagem que nos traz é exatamente fazer essa integração com ciência. Um bom dia a todos. Maravilha. Euripe, você abriu o mic, quer falar ainda? Tem sempre uma mensagenzinha. Eu abri a câmera, porque eu saí para pegar um livrinho, eu abri a câmera, mas eu preciso falar, né, que eu tinha só colocado a minha palavra a respeito do coisa, né? Eu quero rapidinho ler do livro Coragem, de Chico Xavier, por Espírito Diverso, Você e Nós. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos, com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo o compromisso que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da aprovação retificadora. Achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permanecemos convencidos de que a base da nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as aflições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existência passadas que nos compete ressarcir e que todas as felicidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção da mais ampla felicidade provindoura e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que não somos. Em matéria de elevação, conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estejamos decididos à corrigenda, agindo com sinceridade e trabalho fielmente para isso. Você e nós estejamos certos diante da providência divina que possuímos infinitas possibilidades de reajustes, aprimoramento, ação, ascensão e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Pelo nosso querido e amado irmão André Luiz, gratidão. Gratidão, que Deus nos ilumine e que possamos acessar essa grande consciência. Gratidão a todos vocês. Sebastião, fecha para nós aí, que teremos mais tarde. Primeiro eu vou falar sobre o amém, que é a assinatura. Leu, fez o pedido, concordou, então assina. Ou você fala amém, ou fala assim seja. Então você assinou. Se falou, você se comprometeu. Então veja, à tarde nós vamos falar sobre os fluidos, o poder do pensamento, o poder da vontade, a nossa ação nesses fluidos, ao mesmo tempo a interferência dos ambientes que estão perturbados, se estivermos distraídos, e o que nós podemos fazer numa simples reunião de estudos, segundo Kardec, que nós nos ajudamos entre si, quem está melhorzinho equilibra o outro, assistimos outros espíritos que estão mais necessitados do que nós e somos assistidos por espíritos mais iluminados do que nós. E o Divaldo um dia falando, se você participa de uma casa espírita e nela tem 3 atividades. Tem o dia da mediúnica, tem o dia dos estudos, e ele falou uma outra atividade lá que agora eu não lembro. E você só tem a oportunidade de ir um dia à casa espírita. Então vai no dia dos estudos. E não precisa ser no dia da palestra em si. Eu acho que o outro era da palestra, né, e na mediúnica, e o dia de Pode ser estudo. assistência também, né? Assistência. Exato, pode ser assistência social, não só espiritual. Isso. Mas se só tem um dia, vai no dia dos estudos e aplica o conteúdo dos estudos na sua vida.
Se não dá para você ir na assistência espiritual ou até assistência material que a casa pode fazer, você faz no seu dia a dia. Então, é o convite para as 17h30, fora gravado, porque, como vocês viram, se a Marília e o Luiz estão na praia, é justo que a Aline e a família também estão juntos. Então, eles precisam. Então, foi gravado, mas está belíssimo o programa. E no programa que vem, só sobre a consciência. Vamos ver se a gente dá uma contribuição para ver como ela se forma e se a lei de Deus, a lei cósmica, de fato, está gravada em nossa consciência. Que o Espírito Hamed narra: se a lei de Deus estivesse em nossa consciência de almas, por que erramos se ela está aqui? Agora, segundo Joana de Anjos, eu posso ler apenas uma das telas, se for permitido aqui, pelo nosso tempo. Então, veja Joana de Angelis, da obra Autodescobrimento à Busca Interior, capítulo 3, item 3, por Divaldo Pereira Franco. Então, o desabrochar da consciência é um trabalho lento e contínuo, que constitui o desafio do progresso da evolução, inscrevendo no âmago a lei de Deus. Desenvolve-se de dentro para fora a esforço da vontade concentrada, como meta essencial da vida. Então, aqui você percebe que nós estamos escrevendo essa lei de Deus em nossa consciência. E, mais além, nós vamos ver com outros autores, por exemplo, Miramês, na obra Força Soberana, capítulo 4, por João Nunes Maia, precisamos meditar em Deus e podemos fazê-lo pelos fios dos pensamentos, tendo o coração como imã divino para registrar as leis da vida, entregando-as à consciência. Então fica a reflexão e o convite. E Deus, o ser dos seres, a alma do universo, nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo nos ilumine em como realizar esse trabalho no bem operante. Que os seus emissários possam nos inspirar para fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance. E a nossa consciência possa nos intuir para multiplicar as possibilidades desta expansão e iluminação da consciência na ação em si. E os elementais e elementos da natureza possam nos sustentar com os valores, com a matéria-prima, com tudo que necessitamos para fazer acontecer em nome do Cristo, em nome da força suprema do universo. Que assim seja, ou amém. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano
a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.